Shalom Aleichem. Temos novos membros para nossos shiurim. Para Hashem nos ajudar que esses shiurim, essas aulas sejam behatzlachá, com muito sucesso. Alguma palavra sobre cumprimento de Torá e Mitzvot e sobre Teshuvah. É um dito conhecido pelo grande Rebbe chamado Rabbi Nachman Mendel de Kotsk. E ele falou o seguinte: toda mitzvah positiva ordena, seja sábio. Se a gente escuta o que uma mitzvah nos ensina, seja um chacham. Cada mitzvah, o que é em comum em todas as mitzvot, seja sábio. Mas toda mitzvah negativa, proibitiva, o que ele exclama, o que ele nos chama, não seja tolo. A Mishnah diz: Ezeu chacham. Quem é uma pessoa inteligente? Aqui temos um outro conceito. Ezeu chacham. Uma pessoa que consegue realmente aprender que cada mitzvah nos leva para inteligência, para ser uma pessoa sábia. Cada pecado é tolice. Cada pecado é tolice. Nós temos que ter o discernimento para realmente captar essa ideia. Tem que ser um chacham, inteligente para captar isso. Ok, voltamos para o nosso capítulo Dalet. Nós estamos no meio da página 188. A linha começa com a palavra milmala. Nós vamos começar com a palavra ve'acharkach, e depois. Mas vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós estudamos até agora. Nos primeiros 3 capítulos de Igeret HaTeshuvah, o autor de Tanya nos explicou o que significa Teshuvah. Teshuvah não significa arrependimento, não significa jejuar, e também não significa sofrer e causar sofrimentos próprios para tentar, através desses sofrimentos, ganhar um desconto daqueles sofrimentos que pode ver da Hashem. Tudo isso aqui não faz parte da essência da Teshuvah. A essência da Teshuvah é nada mais do que decidir com firmeza e com sinceridade que daqui em diante, daqui para frente, não voltarei mais para aqueles caminhos errados e vou desembarcar, ou embarcar, melhor dizer, vou embarcar num caminho certo. Daqui em diante tudo vai ser diferente, porque eu vou ser uma pessoa que escuta aquilo que Deus está pedindo de mim e jamais que vou transgredir algo que Deus me proibiu. Ou seja, eu vou ser uma pessoa inteligente. Eu vou entender que eu sou um servo de Deus e cabe a mim seguir as suas ordens. Quando a pessoa conhece esse assunto e ele se torna ciente dessa decisão e ele é feita com sinceridade, ele fez a sua teshuvah. Jejuar não é necessário para a essência da teshuvah. Mas nos capítulos 2 e 3, o autor de Tanya fala: apesar que o teshuvah não é apesar que jejuar não faz parte da base da essência da nossa teshuvah, que significa voltar para se tornar alguém obediente para tudo que aquele que Deus pediu. Mas jejuar tem seu mérito. Deixa uma pessoa querido, deixa ele aceita diante de Deus como que ele era antes de ter pecado. Porque cada pecado faz uma mancha. E para se livrar daquelas manchas, que se chama no Tanya Nikui Hapgam, limpar as manchas, aqui cabe jejuar. Mas no terceiro capítulo, o Baal HaTanya nos deu um grande desconto. Nós não podemos jejuar tanto. Nós vamos ficar, Deus nos livre, doentes, e com certeza a doença não vai nos oferecer uma possibilidade de continuar servindo a Hashem como que precisa. Por isso, o autor do Tanya fez um esquema como cada um pode redimir as suas jejuns com tzedakah, com caridade, e com isso se resolve o assunto. Tem um esquema, eu não vou entrar nos detalhes, já que nos vimos, mas a base é isso. Tzedakah, a caridade resolve os jejuns, mas
A base da Teshuvah continua sendo aquilo que o Baal HaTanya deixou claro. Não adianta se arrepender, mas tem que realmente decidir que daqui em diante as coisas vão ser totalmente diferentes. Isso é Teshuvah. Voltar para ser do jeito que a Hashem sempre exigiu de nós e como que a gente era antes de ter feito aquele pecado, aqueles pecados. Isso aqui que nós vimos até o capítulo 4. No capítulo 4, o Baal HaTanya chega com uma ideia que, de uma certa forma, nos faz pensar. Ele diz, tudo bem, eu falei para vocês, deixei claro que a Teshuvah tem que ser feita com sinceridade, mas saiba que para ganhar essa sinceridade, a pessoa realmente tem que se conhecer melhor. Porque muitas pessoas falam, ou até pensam que eles são arrependidos, e vão iniciar um novo caminho, mas nada disso acontece, porque eles não são tão arrependidos. E a decisão deles não é uma decisão firme, feita com sinceridade e com verdade. É feito. Eles entram na sinagoga, batem algumas vezes no coração, acham que está resolvido, mas não está, porque falta sinceridade. E como que nós podemos ganhar aquela sinceridade? Diz o autor do Tanya, antes de fazer Teshuvah, antes de iniciar a tua Teshuvah, escuta bem o que eu estou te falando. Eu vou te dar material para pensar, para entender, para meditar, para se aprofundar, para integrar e internalizar, e depois você vai conseguir fazer o Teshuvah com o que precisa. E quais que são esses pensamentos, essas ideias? Vamos começar desde o autor do Tanya, desde a origem. Da onde que vem nossa alma. Tem pessoas que traduzem a alma como uma energia, aquela que nos vitaliza. Pouca informação. A nossa alma é algo tão especial que o versículo diz que cada um de nós possui uma alma que é uma parte de Deus, uma parte do nome de Deus que nós conhecemos como a tetragrama Yud Kei Vav Kei. Nossa origem é a tetragrama de Deus e nós somos uma extensão, uma parte daquilo. Não existe nenhuma outra criatura, nem os anjos, diz o autor do Tanya, que possuem Yud Kei Vav Kei dentro deles. Eles possuem o nome Elohim. Elohim perante Yud Kei Vav Kei é algo externo perante algo que é interno, que é íntimo. O Yud Kei Vav Kei representa o íntimo do Deus, o Elohim representa algo externo do Deus, uma vitalidade, uma energia externa. Por isso, o mundo inteiro, tudo que nós conhecemos, os animais e todos os outros objetos que nós conhecemos, objetos e seres vivos, até os anjos, todos eles correspondem com o nome Elohim. Nós, Betzelem Elohim Asat Adam, fomos criados na imagem de Deus. O que significa? Nossa ligação com Yud Kei Vav Kei. Além disso, tem uma metáfora que nos aproxima para esse conceito. A diferença de assoprar para falar. Quando Deus criou o ser humano, o homem, está escrito que ele assoprou nas narinas do Adão uma alma de vida, assoprou. Mas quando ele foi criar o resto do mundo, isso foi apenas com sua fala. Que nós falamos nas nossas rezas, Baruch Shamar, abençoado seja quem falou, e o mundo foi criado. O mundo foi criado com Asara Mamarot, com 10 ditos, 10 pronunciamentos. Diferente é o ser humano que não foi criado com pronunciamentos, foi criado com o sopro de Deus. Bem, o nosso Rebbe acrescenta mais um detalhe. O mundo inteiro, inclusive os anjos, eles foram criados pela fala de Deus. Nós não fomos criados pelo sopro de Deus. O sopro de Deus é a nossa alma. Deus assoprou aquele suspiro, aquele sopro de Deus, se tornou a nossa alma. De tal forma que o que nós temos dentro de nós é algo divino, algo que vem do íntimo de Deus, ligado com Yud Kei Vav Kei, por isso somos totalmente diferentes.
É interessante, é bom notar que não há ninguém que eleva a nossa alma e dá para ela tanta grandeza que nem essas palavras que vimos agora do Balatai. Temos divindade entre nós, uma parte de Kevavkei. Nossa ligação com Deus é algo que é íntimo e very personal. Muito, podemos falar personal sobre Deus, mas individual. Da onde que nós podemos perceber isso aqui? Tudo bem, isso é uma ótima história para saber, mas onde que cada um de nós realmente pode detectar e sentir a sua ligação com Yud-Kei Vav-Kei? Agora começa uma grande explicação hassídica que vai demorar um pouco. E quando vamos terminar essa explicação, voltaremos para falar sobre Yud-Kei Vav-Kei Elokim, e depois vamos voltar para realmente ver como que isso ajuda a nossa Teshuvah. Eu estou apenas dando para você qual que é a nossa área de trabalho para a gente não perder a didática. Para entender a nossa ligação com Yud-Kei Vav-Kei, o autor do Tanya traz aquele que Eliyahu Hanavi, Eliyahu Profeta, fala no Zohar, que Deus possui 10 sefirot, 10 atributos. Com o tempo vamos entender melhor a palavra sefirot, são 10 atributos através dos quais ele dirige os mundos. Há mundos ocultos, há mundos revelados, mas todos eles são influenciados pelos 10 sefirot que o Deus possui, que o objetivo desses 10 sefirot é para realmente se aproximar e por poder dirigir com mundos que eles são muito limitados. Deus é infinito, os mundos são limitados, para Deus o infinito se relacionar com nossos mundos tão pequenos, tão restritos e indefinidos, Deus faz uso de seus 10 sefirot. Com o tempo vamos entender isso muito melhor, porque é um assunto totalmente cabal. Para alguns de vocês, que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, vocês são capazes de assustar um pouco. Mas, durante os próximos 120 anos, que vocês vão estudar esse assunto, cada vez vai melhorar um pouco. Assim que funciona. Certo? Ok. E diz depois o Balatai que todos os 10 sefirot do Deus, todos os 10, eles são indicados na tetragrama do Deus, que é Yud Kei Vav Kei. O Yud representa uma sefirá, o Rei representa uma outra, assim diante, que todos os 10 sefirot, eles se distribuem e são indicados no nome Yud Kei Vav Kei. Quando vamos terminar de explicar como que é Yud Kei Vav Kei com Deus, vamos continuar explicando como está Yud Kei Vav Kei na alma da pessoa. E quando vamos ver que eles são, tem uma certa equivalência, obviamente é muito diferente da nossa esfera de Deus, mas eles são derivados, palavras do Time, são derivados, nossos 10 são derivados da esfera da Hashem. Nós vamos chegar a uma conclusão que os 10 sefirot da Hashem passaram um processo, entraram dentro de nós, isso é a nossa vitalidade, isso é algo totalmente íntimo de Deus. E isso é quem que nós somos. O Yud Kei Vav Kei da Hashem entrou dentro de nós. O suspiro de Deus que passou para nós. Agora, na última aula nossa, falamos um pouco sobre a ligação do Yud com Chokhmah e Rei com Binah. Eu vou repetir um pouco sobre esse Yud e Rei para poder continuar hoje sobre o último Vav e Rei. O Yud, diz o Balatanya, indica o Chokhmah. O que é Chokhmah? É interessante que quando olhamos em todas as traduções que tem, cada vez se usa uma outra palavra. Alguns falam que sabedoria, alguns entendem como conhecimento, mas nós vamos ver que nenhuma dessas palavras realmente traduz para nós o que é e explica para nós o que é Chokhmah. Chokhmah é o que a Balatanya fala, que é apenas um pontinho. Por isso, como se escreve Yud, se faz um pontinho, aquele pontinho é o Yud. O que pode se fazer de um pontinho? Tudo. Você pode fazer uma linha vertical, horizontal, um círculo, quadrado, triângulo, assim diante.
Todo é possível fazer de um pontinho. Mas o pontinho por si só demonstra que tudo que pode acontecer ainda está oculto. Não foi feito, ainda está o núcleo de uma ideia, é o início de uma ideia, e ainda está numa fase potencial. Vai precisar muita elaboração para poder pegar naquele pontinho e formar uma ideia concreta. Na prática, quando uma pessoa estuda algum assunto, inicialmente ele acha que ele entendeu tudo, mas quando passa alguns minutos ele percebe que alguma coisa que não está funcionando. Ele começa a se esforçar. E na medida que ele se esforça, ele capta uma ideia. A captação dessa ideia, o núcleo dessa ideia, é o que nós chamamos Chokhmah. Tem pessoas que têm dificuldade de captar uma ideia. E o motivo? Porque eles não se concentram. E por que eles não se concentram? Porque eles não possuem aquele que Hassidut chama bitul. Ele não se entrega para o assunto. Durante o tempo que eles estão vindo, já estão pensando quanto tempo vai demorar essa aula. Ou eles vão pensar, talvez o assunto é diferente. Ou eles vão ter outros pensamentos, eu estou com fome, eu tenho que almoçar. Quando alguém pensa dessa maneira, falta a sua concentração, ele não capta. Mas quando alguém se concentra, e concentrar significa se entregar, se anular perante a ideia, ele capta. Mas como que ele capta? Ele capta algo no estado nuclear, núcleo de uma ideia. E quando o núcleo de uma ideia está na sua fase potencial, nem a pessoa sabe o que ele acabou de entender. Como o raio iluminou sua cabeça. O que ele tem que fazer agora? Aquilo tem que chegar para binar, para entender aquilo que ele captou. O processo de entender já é um processo que a pessoa pega aquela ideia que ele era numa fase inicial, elabora, ele estende a ideia, agora ele percebe todos os detalhes que possui, e conforme o Chassidus e Kabbalah, isso significa que cada ideia tem comprimento, tem largura, tem profundidade, tem várias maneiras como apresentar. Tudo isso faz parte do Binah. A pessoa finalmente entende bem. E por isso o Chassidut explica que Binah é o lugar de Simcha, da alegria. Do Chokhmah, a pessoa pode sentir prazer. Uau, que ideia! Se vê até no rosto dele, o rosto iluminado. Mas não está alegre ainda, porque não sabe o que ele vai fazer. E se pergunta para uma pessoa quando está no Chokhmah, você já sabe qual atitude que você vai tomar? Ele responde, não me faça perguntas agora. Tem que entender antes bem o assunto, combinar, depois conversar. Mas agora estou no início, nem eu sei o que eu... É muito no potencial. Se entendemos o assunto assim, entendemos que quando chega no Binah, a pessoa pode ficar alegre, porque agora ele já sabe qual a atitude, se ele vai ou não vai, se vai ficar alegre ou vai ficar triste. Ele já sabe qual que é o seu próximo passo. Isso é o Yud e o Rei. O Yud é um pontinho, o processo de captar uma ideia. O Rei é quando aquela ideia está sendo elaborada, estendida tanto no largura, que significa todos os detalhes que a ideia ocupa, também no comprimento, já que a ideia está começando a descer. Veio desde a alma e até chegou para o Binah, para o entendimento, já está num processo de descida. Apesar que desceu somente para a pessoa, está dentro dele, ainda uma outra pessoa não conhece nada, por isso se chama a descida para os mundos ocultos. Ou seja, obviamente, metaforicamente falando sobre Deus, existe o início da forma que Deus despacha a sua vitalidade para o mundo. Existe como que ele está numa fase de uma nekudah, de um pontinho. Ainda está no núcleo de uma ideia, no núcleo daquilo, ou seja, bem na fase potencial. Não tem definições ainda. Depois aquela influência de Deus desce para o rei. Já tem uma descida. Apesar que essa descida ainda para os mundos ocultos. Depois aquela influência desce
para sentimentos do Deus, que é chamado Midot, que isso já é uma forma que Deus se relaciona com os mundos. Isso vai ser o Vav, que nós vamos estudar daqui a pouco, e no fim é o Rei, quando Deus fala e cria através de sua fala, isso vai ser o último Rei do Yud Kei Vav Kei. Ou seja, a partir de agora vamos começar a estudar melhor o Vav e o Rei do Yud Kei Vav Kei, porque o Yud já estudamos, que é o início da necessidade, onde que se criou o núcleo, o início, o potencial da ideia. O Rei é a segunda letra, quando aquela influência já começou a ser elaborada e desceu para os mundos ocultos, e agora vamos para a letra Vav, que significa a descida mais ainda até os sentimentos chamados Midot, emoções de Deus, que o conceito de emoções já é um relacionamento dentro de mim para uma outra pessoa. Porque o que é uma Midah? O que é um sentimento? Sentimento significa o seguinte: eu estou me relacionando com algo que é fora de mim. Isso é um sentimento. Pode ser um sentimento positivo. Se eu sinto chesed, amor, eu estou querendo me conectar com alguém. Se eu sinto gvorá, eu quero me afastar de alguém. Mas já é um nível da alma onde já tem alguém. E esse alguém é capaz de me fazer sair da minha tranquilidade, e eu vou, por causa desse alguém, eu vou começar a me relacionar de uma certa forma. Os mochim significa intelecto, tanto Chokhmah e Binah, a pessoa realmente não se emociona. Por quê? Ele está tratando os assuntos dentro dele. Ele está entendendo o assunto. Usando palavras que o Rambam usa, o que é sechel, o que é inteligência, trazer algo de fora mais para dentro de você. Isso é totalmente teu. Por isso, pessoas que se dedicam com ideias profundas, eles ficam longe das pessoas, ficam longe do barulho, longe das pessoas. Eles ficam meditando. Quando alguém está nos sentimentos, fica como que eu estou me relacionando com a pessoa. Ou seja, outra pessoa, ele está me tirando daquela calma que eu tinha quando eu estava entendendo, e eu agora tenho que reagir. Mas essa reação está dentro de mim. Eu amo ou eu não amo. Gosto ou não gosto. Por isso se chama Midot. Midot é a palavra medida. A pessoa já começa a se preparar para se relacionar para algo que está fora dele. Com Deus, isso significa, com Deus começa a se relacionar com os mundos que são suas criaturas, como começa a linha de fornecer e influenciar mundos revelados, que se sentem como um certo sentimento de dependência, tá certo? Não, ao contrário, um certo sentimento de independência. Eles acham que eles são uma entidade por si só. Isso que significa mundos revelados no sentido que cada um acha que ele pode fazer o que ele quer. Agora, ou pelo menos isso é nosso sentimento, e Deus se relaciona com nós, isso se chama emoções de Deus. Eu ainda vou explicar um assunto melhor, porque é um assunto totalmente cabalístico e esotérico. É difícil um pouco pegar isso de uma vez. Por isso vamos devagar. Mas vamos ver onde que se encontram os midot do Deus no Vav. Continua Balatani, diz o seguinte: ואחר כך, כשנמשכת המשכה וההשפעה הזו יותר למטה. E após, quando Deus continua indo do rei para Vav, que isso significa que aquela influência vai descer não dos mundos ocultos, mas vai chegar para os mundos revelados. Isso é o Vav do Yud Kei Vav Kei. Por exemplo, onde que isso se encontra dentro da pessoa, para a gente ter uma certa metáfora. O Kmo Adam. Isso pode ser comparado. Alguém que está querendo revelar seus pensamentos ou seus emoções para uma outra pessoa. Eu quero me relacionar com alguém. Eu quero me relacionar com alguém.
ou eu quero me afastar de alguém. Isso é um sentimento. Quando chega nesse ponto, Nichleles e Nirmezes, Hamshachazu, Botiot Vavke. Agora vem as letras Vav e Rei, que são as duas últimas letras do tetragrama que representa a relação com Deus para mundos revelados. No Deus chamava-se isso aqui mundos revelados. Na alma da pessoa chamava isso aqui se relacionar com a outra pessoa. Porque mundos revelados perante Deus é que nem o outro. Porque esse outro já tem uma independência que dá para ele o status do outro. Em nosso mundo, cada pessoa que está fora de nós é um outro, independente se ele está ligado com nós ou não. Ele é um outro, porque ele tem sua independência. Com Deus, funciona o seguinte: na hora que foram criados mundos que têm uma independência, que Deus criou esses mundos, que eles podem ter sentimentos de independência, para Deus se relacionar com esses mundos, chamamos isso aqui no nível de sentimento, que uma pessoa se relaciona com alguém como se estivesse fora dela. Por que a letra Vav? Que a Vav, já que a letra Vav, e quando isso acontece, eu acho que eu pulei algumas palavras, Nichlela de Nirmezet Hamshachazu, quando Deus está se estendendo para se revelar para mundos revelados, essa influência, ela é incluso indicada nas letras Vav e Rei. Por quê? O que é a letra Vav? Que a Vav, já que a Vav, ela tem a forma da Hamshachá milmala lamata. Ela representa uma linha vertical. Uma linha vertical, o que isso representa? Algo que tem uma extensão de cima para baixo. Uma linha horizontal mostra a largura. Vertical começa em cima e termina embaixo. Ou seja, o Vav é a extensão, uma revelação de Deus que começa em cima e termina embaixo. Começa de Deus e termina no lugar que chama baixo. O que é baixo? Seres limitados. Que o que torna eles baixos? São limitados em que sentido? Que eles acham e vivem suas vidas com sentimentos de independência. Vamos ver o maior inimigo do Balatani, esse independência, quando alguém acha que ele realmente é tudo. Por isso, a letra Vav indica essa extensão de cima para baixo. Legal. Além disso, Hamshachazu, essa extensão de cima para baixo, ele é realizado ele é efetuado através dos atributos divinos, que começa com Chesed, bondade, da sua benevolência e bondade. Chasdo é benevolência, Betuvó é sua bondade, e todos os outros atributos sagrados, que são inclusos no número 6. Há um versículo, que são inclusos no número 6, que encontramos no versículo que nós falamos todos os dias na nossa reza. Falamos, o Deus é a grandeza, Deus também é soberania, e assim diante. Todas essas midot Hashem. Fala soberania, como se fala? Soberania, ou seja, chama Gvurah. Todos esses atributos de Deus representam emoções de Deus. Com o tempo vamos estudar quais que na realidade seria o certo dar uma aula explicando quais que são as emoções de Deus, mas isso vamos deixar quando vamos terminar o nosso capítulo. Por isso, Deus possui emoções. E essas emoções, elas se encontram nesse versículo, Lecha Hashem Hagdulah, Ad Lecha Hashem Hamlacha, até o último, que se encontra nesse versículo, que você, Deus, possui. Eu falei algo errado. E eu vou corrigir agora. Soberania é mamlacha, é reinado, que não entra. Vamos voltar e agora vamos fazer isso certo. A gente vive e aprende. Vegam Hamshachazu, e também nessa influência de Deus, que vem de cima para baixo, formando a letra Vav, vem através da bondade e da benevolência e bondade de Deus, e todos os outros 6
atributos que eles fazem parte do versículo Hashem Hagdulah. Quais que são? Tudo além da soberania de Deus, que começa com Gdulah, é grandeza, que é Chesed, que é bondade, depois tem Gvurah, severidade, e assim rigidez, severidade, e depois vem todas as outras. Ad Lecha Hashem Amlucha, até o último que está escrito, você, Deus, tem soberania. A soberania de Deus não entra como os Midot. Isso vai ser o último rei, não faz parte do Vav do 6. Isso é o número 7, que vai fazer parte da tetragrama, não da letra Vav, que tem o valor numérico do 6, vai fazer parte do último rei. Velo ad bichlal, não inclui a soberania de Deus no 6, porque existem 6 emoções de Deus, 6 midot de Deus, que fazem parte do versículo Hashem Hagdulah, que fazem parte desse Vav que representa a extensão de cima para baixo. Até agora falamos sobre a letra Vav. Já temos o Yud, já temos o Rei, já temos o Vav. A Vav é a extensão de Deus, de cima para baixo, para os mundos revelados. E por que um Vav? Porque Vav indica a extensão de cima para baixo, e Vav é 6, que representa 6 emoções de Deus, que eles são responsáveis para levar a influência desde os mundos ocultos para os mundos revelados, que revelados significa onde que existem criaturas, principalmente seres humanos, que eles se acham que eles têm direito a fazer o que eles acham, certo? Isso é o mundo que representa uma independência. E mesmo quando eles sentem um pouco de anulação perante Deus, eles acham que é um grande favor que eles estão fazendo. Não vem com toda aquela sinceridade e até uma certa aquela naturalidade que precisava. Porque isso representa mais os mundos ocultos. Nosso mundo é um mundo que cada um se sente que nem um peixe fora da água. Enquanto os mundos ocultos, o exemplo é um peixe dentro da água. Você dá grandes explicações para o peixe dentro da água, que está no lugar certo. Ele faz parte da água. Ele vive dentro da água, isso é o lugar natural dele. Assim que deveria ser a nossa vida, mas não é. A gente sente que o assunto é opcional, e quando a gente se anula, a gente se anula perante Deus com grandes limites. Por isso, o nosso mundo, se fala independência, não é aquela independência que todo mundo acha o máximo, que nós somos servos escravos. Não. É a nossa independência que é contra o conceito de ter dedicação total para Deus, algo que tão exigido no nosso livro sagrado Tanya. Por isso, o Vav é a extensão de cima para baixo até para os mundos revelados. A letra Vav também é 6, indica os midot, os sentimentos da Hashem, que eles representam essa de cima. Na próxima aula nós vamos falar